Boas tardes. Espero que estejam bem. Vamos lá ver só se isto está tudo ok por aqui. Eu acho que sim. Guardar um bocadinho a ver quem se junta a nós. Olá, Carol! Carol é o motivo do meu atraso, porque estávamos a conversar. Garanti que está tudo ok. Muito bem. Então, espero que estejam todos bem, que estejam seguros e protegidos nestes dias assim um bocadinho assustadores de dilúvios, que andam por aí um bocadinho por todo o país. Cá para cima, para o norte, está bem complicado, mas felizmente agora tivemos aqui umas horinhas de paz, que espero que se mantenham, o que ajuda a ter uma luz boa aqui e sem aquele ruído de chuva na janela, que é o que tem estado nos últimos dias. Mas vamos lá dar início então à nossa live, a mais um episódio do programa Alternativa Não Tem Que Ser o Leite Artificial. Para quem está cá pela primeira vez, porque na verdade todas as semanas chegam pessoas novas, na verdade todos os dias chegam pessoas novas à página e muito bem-vindas, e por isso todas as semanas nós temos pessoas novas a assistir à live. E eu gosto sempre de explicar que o objetivo deste programa é, no fundo, trazer-vos alguns episódios que ajudam a solidificar aquilo que é a minha ideia inicial com o projeto todo, não é? A ideia geral com o projeto como um todo, que é mostrar que existe uma alternativa ao leite artificial e que é o leite materno extraído. Portanto, quando nos dizem que a amamentação não funciona, e são imensas as situações em que a amamentação pode efetivamente não funcionar, seja porque há alguma coisa que impede que funcione de forma normal, ou porque nós, pelos desafios que estamos a enfrentar, deixamos de querer, a alternativa que nos é dada por norma é sempre o leite artificial e não tem que ser o leite artificial. Portanto, essa é que é a minha grande missão aqui, o meu lema é mostrar-vos que a alternativa não tem que ser o leite artificial e pode sim ser o leite materno extraído. Eu sou a Patrícia, sou especialista em extração de leite materno, e hoje vamos falar de um tema que eu acho muito interessante, que é até quando é que podemos fazer extração exclusiva. E porquê é que eu decidi trazer este tema? Porque, embora esta página seja sobre extração e se foque essencialmente na extração exclusiva, embora sejam muitas as pessoas, a grande maioria das pessoas que aqui chega está preocupada com a extração, não necessariamente em exclusivo, tá? Ou tem interesse em saber sobre extração de leite em geral, normalmente quando procuramos informação sobre a extração exclusiva, ela é pouquíssima e é mesmo muito, muito reduzida, mas o pouco que vamos encontrando vai nos ajudando a saber como começar a fazer extração exclusiva. Isso, eu diria que com um bocadinho de pesquisa e um bocadinho de boa vontade e tempo, nós conseguimos encontrar informação sobre como começar a fazer extração exclusiva. O que é extremamente difícil de encontrar é informação sobre como parar de fazer extração exclusiva, o chamado desmame. Se relativamente ao desmame normal, não é, de uma mulher que amamenta, já não é propriamente uma coisa fácil, não é? O desmame é aqui um tema um bocadinho tabu, seja porque há algum julgamento sobre os motivos do desmame, seja por causa das formas como se pode fazer o desmame, mais respeitadora para o bebê ou menos respeitadora para o bebê. Portanto, mas se relativamente ao desmame da amamentação já é um tema que não se fala muito, ou que tem aqui, ou que está aqui envolto em algum tabu, o desmame da extração exclusiva parece ser uma coisa de ninguém, que ninguém fala, ninguém quer saber, ninguém toca nesse tema. E é uma pena, porque não só é um tema muito importante, como muitas vezes é uma coisa que as pessoas não pensam quando começam, não é? O foco quando começamos a extrair em exclusivo costuma ser, então, eu quero fazer, o que é que eu tenho que fazer para isto funcionar? E normalmente ninguém pensa, olha, e quando isto terminar? O que é que eu vou ter que fazer quando isto terminar, não é? E a verdade é que isso é igualmente importante, até porque não se pode terminar de um dia para o outro. Essa é a mensagem central que eu quero deixar aqui hoje, não é? Uma mulher que faça extração exclusiva não pode deixar de o fazer de um dia para o outro. Não pode simplesmente dizer, a partir de amanhã não extraio mais, porque isso pode ter danos bastante grandes. Mas vamos pelo princípio, já estou a desviar-me do meu guião, como sempre. Então, hoje eu vou-me focar essencialmente em ajudar-te a decidir e a refletir até quando é que deves manter a rotina de extração exclusiva. E ajudar também a desmistificar que é sim
uma coisa que se pode manter por muito tempo. Ou seja, a extração exclusiva não tem de todo prazo de validade. E manter a extração exclusiva por muito tempo não tem nenhum prejuízo, nem para a tua saúde, nem para a saúde do teu bebê. E quando eu digo muito tempo, aqui o conceito de muito tempo é um conceito um bocadinho relativo, porque varia de mulher para mulher, não é? Mas enquanto a mulher se sentir confortável e souber aquilo que é a motivação que tem, aquilo que a levou a querer fazer extração exclusiva, e enquanto essa motivação se mantiver, e inclusivamente e adicionalmente, se a mulher se sentir devidamente orientada e devidamente segura no que está a fazer, na verdade não há motivo nenhum para deixar de extrair em exclusivo, ok? Não há propriamente um prazo de validade, não há uma coisa que se diga, olha, tem que ser naquela idade, ou tem que ser ao fim de X meses, porque as mamas não aguentam. Enfim, não há motivo nenhum. É tal e qual como a amamentação. Aliás, se nós quisermos ser mais papistas que o Papa, como se costuma dizer, a extração exclusiva, na verdade, devia-se manter pelo menos até aos 2 anos, porque essa é a recomendação da OMS para a amamentação. Portanto, sabe-se hoje em dia que os bebés beneficiam de consumir o leite materno, e não tem que ser necessariamente diretamente da mama, pelo menos até aos 2 anos de idade. Portanto, até aos 2 anos de idade, ou até aos 24 meses, até aos 2 anos de idade, nós deveríamos manter, ou pelo menos, não é, até essa idade, deveríamos manter a extração exclusiva. O que sabemos também é que a extração exclusiva não é um processo natural. E, portanto, não sendo um processo natural, tem as suas especificidades, as suas logísticas, os seus temas, e, portanto, pode levar aqui a que haja decisões de desmame mais precoces do que haveria em situações em que o bebê é amamentado de forma normal. Mas não é necessariamente porque a extração exclusiva obriga a que esse término da amamentação seja mais cedo, mas sim porque a logística é mais difícil de levar, no fundo, não é? E a exaustão começa a pesar, e às vezes também tem a ver com o próprio... Bem, enfim, várias coisas que nós vamos falar ao longo de hoje. Mas o tema é esse, não temos que deixar de fazer numa determinada data por algum motivo. Eu decidi trazer este tema porque ele surgiu de algumas partilhas que fiz na semana passada. Inclusive, eu acho que foi uma caixinha de perguntas ou foi uma mensagem, já não me recordo, mas surgiu uma partilha de uma mulher que perguntava se era ou não possível manter a extração exclusiva ao longo do tempo. Ou seja, se nós poderíamos considerar que isso era uma ambição real, não é? Ou um objetivo alcançável. E isto veio de uma seguidora que faz extração exclusiva. Portanto, eu imagino que esteja ali, eu já conheço a seguidora, imagino que esteja ali naquela fase do continua ao paro, que é uma fase muito delicada e muito típica que as mulheres que fazem extração exclusiva passam, porque parar, mesmo tomar a decisão de parar emocionalmente também não é fácil, ou seja, nos casos em que nós temos um motivo para parar, aí pronto, custa, mas nós temos um motivo. Quando somos nós que decidimos quando é que queremos parar, não é uma decisão fácil, porque vai havendo sempre a tendência da culpa, eu se calhar podíamos esforçar um bocadinho mais, também se conseguir até aqui posso tentar mais um bocadinho, e às vezes também surgem outros sentimentos que são mais sentimentos como se fosse uma espécie, eu pessoalmente passei por isso, como se fosse uma espécie de vício, não é? Eu já estou habituada àquilo, aquilo já faz parte da minha logística, é como se, ok, é cansativo, é chato, mas eu já preciso daquilo, não é? Eu já preciso daquela... É um bocado estranho dizer isto, mas é quase como se a extração já fizesse parte da minha vida, não é? Como se eu precisasse daquele momento para que o meu dia fizesse sentido, ou para que o meu maternar faça mais sentido, não é? E às vezes decidir parar é difícil porque nós já estamos nesse ciclo vicioso de eu gosto disto que estou a fazer. Né? Por mais estranho que possa parecer, mas, ou seja, não é aqui dizer que somos uma cambada de viciadas em extrair leite, não é o caso, mas na verdade acaba por haver um sentido de serviço e de missão, não é? Porque nós estamos a fazer aquilo para o nosso bebê, mas também quase com uma espécie de superação pessoal, não é? E quando corre bem, é um gosto. Olha, hoje atingi mais um objetivo, hoje atingi mais um limite, hoje consegui mais um dia, consegui mais um mês, portanto acaba por ser quase que um jogo que nós fazemos connosco próprias, e isso cria uma adição, naturalmente, saudável, não é? Acho que pelo menos nunca conheci ninguém que desenvolvesse uma adição não saudável à extração de leite, mas é um sentimento parecido com uma adição. Então, nesses casos é difícil também parar e decidir parar e perceber quando é que é a altura certa para parar.
E é natural que uma mulher que já tenha passado a barreira dos 6 meses, que normalmente é aquele primeiro grande objetivo que colocamos a nós próprias, não é? É pelo menos até aos 6 meses, e esse é um objetivo que eu diria que a grande maioria das mulheres, se tiver uma rotina de extração bem estabelecida, consegue alcançar, mas depois de passar os 6 meses, ou quando se começa a aproximar os 6 meses, é muito aquela altura que se começa a pensar, ok, então e agora? Paro agora? E se eu fosse até ao ano? E se eu fosse até aos 24 meses? E depois chegamos ao ano, e se eu fosse até ao ano e meio? E se eu fosse até aos 2 anos? Portanto, há aqui um processo de questionamento que acontece muito quando nos começamos a aproximar daquelas datas típicas, não é? Da amamentação exclusiva. Portanto, eu hoje não te vou dizer como se para a extração, ou seja, o tema da live de hoje não é como é que se faz o desmame, qual é o processo do desmame. O desmame tem um protocolo próprio, da mesma maneira que iniciar a extração tem vários tipos de protocolos, consoante os objetivos e o momento em que se inicia. Parar também tem protocolos específicos, é uma coisa que se deve fazer com muito cuidado, com muita atenção, sobretudo quem tiver risco ou propensão a desenvolver mastites ou ductos entupidos, porque parar de um dia para o outro pode ser efetivamente muito perigoso. Portanto, há todo um protocolo que se deve seguir e hoje esse não é o nosso objetivo. Hoje vamos focar apenas a ajudar-te a refletir sobre a decisão do paro ou continuo. É hora para parar ou hora para continuar. Portanto, hoje a live, eu devia ter começado assim, na verdade, vou ter que ver se me lembro de escrever isso na descrição do episódio. Hoje a live é para aquelas pessoas que estão a começar-se a questionar, não é? Do continuo ou paro? Não é? Isto faz sentido continuar ou faz sentido parar? Então, na verdade, extrair pode ser muito prazeroso, como eu estava a dizer, não é? Ou seja, para nós desenvolvermos esta sensação de vício, significa que há algum prazer que nós estamos a tirar disso. Mas a verdade é que também pode ser um fardo difícil de carregar, não é? Não vamos estar aqui a questionar, a verdade é toda a logística que está associada, todo o processo, o facto de termos que ter horas do dia para parar, de termos que ter equipamento para lavar, enfim, essas coisas. Depende de muitas coisas, não é? E na verdade, a grande coisa que nós devemos colocar em cima da mesa quando começamos a fazer estas reflexões é o que é que me levou a começar, não é? Aquilo que foi a minha motivação para começar. O tipo de acompanhamento e de orientação que eu tive quando comecei é diferente de uma mulher que começa por si, que vai sozinha para os meandros da internet buscar informação, ou uma mulher que tem acompanhamento de alguém especializado que lhe passa uma rotina, que adapta a rotina, que está disponível até para dar reforço positivo ou para fazer alterações quando é necessário. É diferente de uma mulher que faz isto contra tudo e contra todos, que começa rodeada de críticas de família, de amigos, de pessoas que estão à volta, de muitas mensagens, muitos comentários do tipo: para que é que estás a fazer isso? Não é preciso tanto esforço. É diferente estar numa situação destas ou estar numa situação em que se tem uma verdadeira rede de apoio, em que as pessoas compreendem a importância do que está a ser feito, em que ajudam na divisão de tarefas, etc, por fora. E, portanto, tudo isto relacionado diretamente com a extração, mas também tudo o que tem a ver com a forma como o pós-parto está a ser vivido, não é? Porque isto às vezes, eu própria dou por mim a pensar nisso, não é? Eu estou a falar extração, como se fosse tipo uma coisa que vive dentro de uma caixa isolada e não vive, não é? Vamos ter que todos relembrar aqui que uma mulher que está a fazer extração está em pleno pós-parto. Seja no momento em que estiver, mas está a passar pelo seu pós-parto. E o pós-parto tem 1001 outras coisas que podem estar a acontecer naquele momento e que podem estar a afetar aquela mulher a nível emocional e a nível prático, a nível logístico, o que for, não é? E, portanto, é um bocadinho a forma como, o que é que nos levou a começar e de que forma é que nós começamos, ou seja, a nossa motivação, o apoio, o envolvente que tivemos quando começamos, como é que está a viver o nosso pós-parto e, de certa forma, também qual é a nossa personalidade, porque a extração exclusiva não é para todos os tipos de personalidade. Há personalidades onde cola muito mais facilmente fazer extração exclusiva do que outro. Por exemplo, mulheres têm uma tendência a ser muito mais controladoras, mulheres que gostam de questões mais objetivas, que gostam de alcançar objetivos, que gostam de viver por metas, que gostam de tudo que seja mais detalhista, mais controlador, não é? Não queria repetir o termo, mas, no fundo, mulheres que tenham uma forma de ser assim, têm uma tendência maior de ter uma experiência bem-sucedida e de retirar prazer de uma experiência como uma extração exclusiva. Mulheres, por outro lado, que sejam mais sensitivas, que estejam mais
ligadas à natureza, não é? De uma forma mais, sei lá, que valorizem muito mais os processos fisiológicos e naturais, e que o facto de haver alguma coisa mecânica envolvida no processo as afete, vão ter mais dificuldade em manter a extração exclusiva e em retirar algum prazer da extração exclusiva, não é? Portanto, acaba por ser parecido com o que acontece com a amamentação em si, diretamente na mama, desculpem, se bem que aqui numa versão um bocadinho oposta, não é? É um bocadinho um espelho, mas a amamentação também não depende apenas de pegar num bebê, de ele fazer uma boa pega e de nós termos uma produção adequada. Não é? Isto é o que é preciso para que a amamentação comece a ter sucesso, mas aquilo que leva uma mulher a manter a amamentação por 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, até o bebê parar e haver um desmame natural, não tem apenas a ver com uma boa pega ou com uma boa sucção da parte do bebê ou com uma boa produção de leite. Da mesma maneira que manter extração exclusiva não depende apenas e só de ter uma boa bomba, de ter o funil certo e de ter uma rotina estabelecida, ok? Portanto, é obviamente uma escolha multidimensional e multifatorial, e nós temos que ter isso tudo em conta quando começamos, quando continuamos e quando decidimos parar. Portanto, isto para justificar que há pessoas que vão querer parar em qualquer fase do ciclo. E salientar também que, embora seja uma técnica, é uma técnica e haja ferramentas próprias e seja possível seguir um método, nem sempre para todas as pessoas é fácil e intuitivo, não é? Portanto, varia muito consoante a personalidade que nós temos e também consoante o momento como estamos a viver aquele momento específico da vida, não é? Mas a verdade é que se eu quiser manter a extração exclusiva por um período longo, e longo estamos a falar mais de 6 meses, mais de 12, mais de 24, como dizia há bocadinho, os benefícios são muitos, não é? Porque são os benefícios do leite materno para o bebê, mas também para nós. Ou seja, não há nenhum malefício, não há nenhum malefício em eu utilizar uma bomba extratora por 2 anos, 3 anos, 5 anos. Não há nenhum tipo de problema. Há benefícios para mim, porque eu continuo a produzir leite durante esse período e, portanto, eu que extraio leite num período prolongado, por assim dizer, vou ter os mesmos benefícios de uma mulher que faz amamentação também por um período mais prolongado. Portanto, na verdade, não temos que nos preocupar com esse tema. Eu, por exemplo, fiz extração exclusiva até aos 15 meses da minha filha, o que significa que eu fiz 14 meses de extração exclusiva seguidos, porque eu só comecei a extração, ela tinha 1 mês e meio. O meu objetivo inicial era chegar aos 6 meses, eu defini isso para mim, mas rapidamente, quando me adaptei à rotina, ali por volta dos 3, 4 meses, e percebi que o processo funcionava super bem para mim e que estava ok, e que eu estava a gostar do que estava a fazer, então rapidamente redefini o objetivo para os 12 meses, ou seja, os 12 meses dela. A minha ideia era extrair até ela fazer 12 meses. Entretanto, quando começou a chegar os 12 meses, eu também ainda estava muito na dúvida relativamente a como é que ia ser o meu processo de regresso ao trabalho, portanto isso também estava a pesar na minha decisão. Quando percebi que ia me manter por casa na mesma, então decidi que aos 12 meses eu não ia parar e começou a surgir a questão dos 24 meses. Ok, agora vou até aos 24 meses ou não vou? Inicialmente defini que sim, mas depois com o tempo eu comecei a perceber que não faria muito sentido para mim. Não só a nível de rotina, estava a começar a incomodar-me, ou seja, a rotina de extração estava a ser um peso, coisa que até ali não tinha sido. O meu conforto e o meu bem-estar também não estava a ser incrível, porque as horas do dia que eu estava a definir para extrair não estavam a ser horas muito prazerosas. Depois, por outro lado, a minha filha reagiu muito bem à introdução alimentar e a partir do ano ela começou a ficar muito bem estabelecida com os sólidos e ela própria a rejeitar leite. Portanto, ela começou a consumir muito menos leite por opção própria. Quer dizer, eu tinha muitas situações em que acabava por ter leite a mais que sobrava porque ela não mamava, e então comecei a ponderar desistir. Depois, entretanto, também comecei a fazer o processo de desmame, mas a minha ideia era parar o processo de desmame a meio e manter uma produção mais baixa até os 24 meses. Entretanto, voltou o meu período. Quando voltou o período, a minha produção teve uma quebra muito grande. E nessa altura eu comecei a pensar, não vou fazer nada para voltar a aumentar a produção, porque não estou para isso. E o esforço começou a não compensar, não é? Entre o esforço que eu fazia para o que eu tirava e para o que ela consumia, começou a não compensar. Então, naturalmente, comecei a pensar em desmamar e acabou por acontecer aos 15 meses dela.
Mas, por exemplo, eu conheço mulheres que fizeram extração exclusiva ininterruptamente por vários anos. Porque, por exemplo, começaram a fazer com um filho, entretanto engravidaram e decidiram logo à cabeça, e isto acontece a muitas mulheres que fazem que escolhem fazer extração exclusivo, depois decidem manter a extração exclusivo para os filhos seguintes, não é? E então há muitas mulheres que engravidam e, entretanto, têm o filho e mantêm e vão tendo um filho, 2 filhos, 3 filhos e sempre, como mulheres que têm filhos próximos e amamentam, é igual, a extração exclusiva funciona da mesma maneira. E vão engatando, no fundo, aqui, não é, as experiências umas nas outras, portanto, isto é verdadeiramente possível. Mas também conheço quem só tenha tido condições de fazer até aos 6 meses e que termina aos 6 meses e pronto, e também está tudo ok. Aquilo que eu gostava com esta live era que tu conseguisses um bocadinho isolar-te deste mundo exterior e entender, na tua circunstância atual, tendo em conta aquilo que é a tua vida e a tua experiência e a tua circunstância, o que é que funcionaria para ti. Porque a verdade é que vais ouvir que é impossível, ou é irreal, ou é inviável. Vão-te dizer que não vais aguentar, vão-te dizer que vais ficar muito cansada, vão-te dizer que daqui a uns tempos já não te queres focar nisto, entretanto a vida vai seguir e tu vais querer focar noutras coisas, vão-te dizer que a bomba não vai aguentar, e sim, algumas bombas não vão aguentar, e para mulheres que querem fazer uma experiência de extração de mais de um ano, muito provavelmente poderão ter que trocar de bomba, mas tudo ok. Ou então vão-te dizer aquela que para mim é a pior de todas, que é não vale o esforço. Isso que estás a fazer não vale o esforço. E isto vão-te dizer, mas a verdade é que também nada disto é verdade. E de tudo isto, como dizia, provavelmente o mais verdadeiro é que sim, a bomba é capaz de não aguentar, mas tudo bem. Investes numa próxima, ou investes até podes investir numa inferior, não é? Porque depois as exigências de extração já não são as mesmas. Portanto, há aqui várias coisas que tu podes equacionar. E, na verdade, o dinheiro é teu e tu é que sabes em que é que queres investir. Mas, tirando isto, do resto depende de ti. Na verdade, todas as decisões que tu quiseres, de quanto tempo é que vais manter, vai depender de ti, vai depender da tua motivação, vai depender da tua circunstância. E mais do que perceber se tu vais conseguir, para mim o que é realmente importante é que tu percebas o que é que tu queres conseguir, porque é que tu queres conseguir e como é que tu vais conseguir. Portanto, estas é que são as grandes perguntas que tens que fazer a ti própria, não é? Que é, o que é que eu quero? Porquê é que eu quero? Porque é o porquê que te vai sustentar a decisão. E como é que eu quero fazer isto? Portanto, na verdade, importa muito pouco estar aqui a cogitar sobre se eu vou ou não alcançar este objetivo, se eu não sei como é que eu vou lá chegar, não é? Portanto, é mais importante ter clareza sobre o que eu quero chegar ali, e o que é que eu preciso para chegar ali, que ferramentas é que eu preciso e que tenho para chegar ali, para depois eu avaliar se efetivamente faz sentido eu fazer esse caminho ou não, ou se pretendo reavaliar e readaptar esse caminho ao longo do tempo. Não vale a pena estar ali a ruminar se isto vai funcionar, se não vai funcionar, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir, porque a verdade é que o pós-parto é um processo de muita mudança e de muitas alterações e aquilo que tu defines hoje, se calhar daqui a 2 meses não faz sentido e é preferível ir comendo o elefante às partes, aos bocadinhos, e ir fazendo as coisas com calma. Na minha opinião, definir à cabeça, quando tu começas a fazer extração exclusiva, definir logo à cabeça por quanto tempo vais extrair, não é uma forma correta. Porquê? Porque tu ainda não tens bem percepção do que é que isso vai implicar na tua vida, não é? Portanto, o que se deve ter em conta quando se inicia a extração exclusiva é que isto será sempre uma coisa que vai ser temporária. Sim, vai ser alguma coisa que vai ser temporária, mas o que é importante tu teres noção quando começas é quão temporária é que isto vai ser. Ou seja, se eu estou a assumir logo à cabeça que eu vou fazer extração exclusiva só, se eu decido logo que é isso que eu quero fazer, ou se há a eventualidade de eu querer poder voltar a tentar levar o bebê à mama, porque isto também acontece, há quem faça a extração exclusiva por um período e depois volta a tentar pôr o bebê na mama. E esta é a grande bifurcação, no fundo, para tomar decisões relativamente ao futuro. E em que é que isto impacta essencialmente? Impacta nos investimentos iniciais que vais fazer, não é? No fundo, esta é que é a grande decisão. Depois, para quem decide, por exemplo, para quem vai decidir fazer extração exclusiva só, ou seja, é essa a forma de alimentar o bebê e não vai querer voltar a pôr o bebê na mama, então aí a segunda parte do tema é começar a pensar, ok, ter um horizonte mais ou menos alcançável. A questão até aos 6 meses, ou até aos 3 meses, ou até aos 12. E mais importante do que pensar nisto, se é 1 mês, são 6 meses, são 24, não é? Que são normalmente assim que as pessoas pensam, não é? Em vez de pensares em meses, tenta pensar em marcos. Ou seja, regresso ao trabalho, ou introdução alimentar, ou o bebê vai para a creche, ou situações em que vão ditar
quando mudanças, não é? Ou seja, que podem ditar mudanças na alimentação do teu bebê e que obviamente vão ditar mudanças na extração. E é mais fácil tu pensares assim e preparares-te para esses momentos do que dizeres 1 mês, 3 meses, 6 meses. Se não acontecer nada aos 6 meses, só 6 meses. Tu não vais começar a introdução alimentar, se não vais regressar ao trabalho, porquê que é os 6 meses? Não sei se está a passar a mensagem, mas é isso. Ou seja, vamos pensar em blocos que impliquem a alimentação do meu bebê e que impliquem alterações na minha rotina. E aí sim ponderar, ok, se calhar aqui faz sentido eu tirar. Pensar nestes marcos ajuda-nos porque nos faz com que as alterações que nós vamos fazer à extração sejam alterações incluídas noutras alterações que vão ter que ser feitas no nosso dia-a-dia, não é? E nesse momento é que nós temos que pensar, ok, o que é que há para mudar na minha vida? O que é que há para mudar na minha rotina? E juntar tudo junto. Decidir quando vamos parar, portanto, não tem a ver propriamente com uma data limite. Tem a ver com o limite da nossa vontade. Não é? É muito isso. Se vai tornar mais difícil à medida que o tempo passa a fazer a extração? Para algumas mulheres, sim. Porque a vida normal vai aparecendo, porque as extrações começam a ser mais chatas, porque começam a haver outras solicitações na vida, porque a desmotivação começa a aparecer. Sim, pode acontecer. Como acontece também para quem dá a mama de forma normal, não é? Isso também acontece a quem amamenta, portanto acaba por ser um percurso muito, muito semelhante. Mas para outras mulheres, extrair leite vai ser algo tão natural e vai se fundir de forma tão natural na sua logística que depois vai-se andando, vai-se mantendo e vai ser difícil querer parar, não é? E vai subsistir sempre a questão do benefício que é oferecer leite materno. Porque na verdade o extrair o leite materno não é mais do que uma forma de amamentar, não é? E é por isso que as exigências e os desafios e os passos e também neste tema que é o desmame acabam por ser muito, muito semelhantes e muito desafiantes em todas as situações. Por isso, mensagens finais. Desmamar, sim, claro, tem que ser feito, tem que ser planeado, tem que ser pensado, mas não é a primeira decisão. E o desmamar pode acontecer quando tu quiseres. Não tens que definir à cabeça, tens que ter mais ou menos uma noção, porque isso vai influenciar o investimento que tu vais fazer, ou então não ter noção e saber que isso pode implicar a que tenhas que fazer mais investimentos, mas, de resto, é ir adaptando, ir seguindo e ir fazendo. Ok? Espero que tenha ficado claro. Eu vi aqui umas coisinhas a cair. Deixem-me ver se há alguma dúvida. Os coraçõezinhos da Carol. A Juliana que diz 3 meses para já de leite materno exclusivo. Boa! A Juliana é um caso incrível. Juliana, temos que arranjar aí uma forma de um dia tu vires aqui contar a tua história. Porque a tua história é muito inspiradora. Se eu partilhasse aqui os litros diários que a Juliana extrai, vocês tinham um ataque. Já só faltam outros 3 meses. Bora lá! Ou mais! Sabe-se lá. Se tu queres ir para lá dos 6, sabe-se lá. Muito bem. Hoje não houve dúvidas. Muito bem. Pronto, vou deixar gravado, como sempre. E qualquer coisa, seja de quem está aqui agora, seja de quem me vai ver mais tarde, estejam à vontade. E já sabem, eu adoro. No comentários, mensagens, falem que eu respondo a toda a gente e é sempre um tema que não me canso nada de falar. Um beijinho, protejam-se, porque o tempo está complexo. E qualquer coisa, estou por aqui. Bom resto de dia.